E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, na biblioteca de hoje vocês vão ter a chance de conhecer um pouco mais sobre mim e conhecer um pouco mais sobre algum adulto que vocês conhecem, que vocês vão escolher. Já explico. Na biblioteca de hoje, deixa eu só me mudar de lugar, vocês vão conhecer um pouco mais sobre o Marcos Leitor. Hoje eu vou falar para vocês sobre os livros que marcaram a minha infância, a minha adolescência, os livros que eu mais gostei de ler, que foram mais importantes para mim, quando eu tinha a idade de vocês. Era um pouco mais novo ou um pouco mais velho. Vocês estão vendo aí uma foto minha de quando eu era criança. E hoje eu vou falar sobre os livros mais importantes da minha infância e da minha adolescência. Começando com o começo, quando eu comecei a ler, eu era bem pequenininho, eu gostava muito, mas muito, de ler gibis da Turma da Mônica. Eu tenho um primo, que quando ele era criança, ele tinha uma coleção de gibis da Turma da Mônica gigante. E às vezes nas férias eu passava um tempo na casa dele e a gente passava juntos o dia lendo o gibi da Turma da Mônica o dia inteiro. Igual muitas crianças gostam de fazer lá na biblioteca, passar um tempão lendo o gibi. O meu personagem favorito era o Chico Bento. E eu amava goiaba, porque o Chico Bento também gostava muito de goiaba. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de gostar de ler. São os gibis da Turma da Mônica. E aí, um outro livro que me marcou muito foi um livro que eu li na biblioteca do bairro. A minha escola não tinha biblioteca. E para ler, eu precisava ir na biblioteca do bairro e pegava um livro emprestado. E um livro que me marcou muito é um que chama Robinson Crusoe. É um livro gigante, é um livro bem antigo, tem mais de 200 anos. E ele é bem grandão. Eu não li ele grandão. Eu li uma versão adaptada para crianças. É um livro do Daniel Defoe e conta a história de um homem que estava andando de navio e o navio afunda e ele vai parar sozinho numa ilha deserta. Não tem ninguém e ele precisa se virar, dar um jeito de sobreviver. Então, ele tenta construir um abrigo, tenta conseguir comida, ele consegue algumas plantas, aí ele planta, aí ele tem que esperar anos para essas plantas crescerem e darem alimento, ele precisa se proteger de animais selvagens, ele precisa conviver com a solidão de estar sozinho e não ter ninguém com quem conversar. Foi um livro que eu amei ler, adorei. Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. E foi essa capa aqui que eu li, da série Reencontro. Outro livro que me marcou muito foi um livro que a minha irmã um dia, mais velha, Carol, chegou em casa indicando. Ela chegou em casa falando que ela tinha lido na escola um livro chamado A Droga da Obediência. E ela falou a primeira frase do livro. Me marcou tanto que eu lembro da primeira frase do livro até hoje, que é: a campainha do Colégio Elite não soou, porque o Colégio Elite não tinha campainha. É um livro de mistério, é o primeiro de uma coleção dos Caras, que são adolescentes e crianças que sempre solucionam mistérios que estão acontecendo na escola deles. É um livro que faz muito sucesso na escola, o pessoal do 5º ano lê e costuma adorar. E é um livro que eu conheço muitos adultos que leram quando eram mais novos e que gostaram. É um livro que gente de hoje em dia e gente que já é adulta gostou de ler quando era criança. É um livro que faz sucesso com muitas gerações. É um livro do Pedro Bandeira e é publicado pela editora Moderna. Esse livro foi um livro que me marcou. Eu li todos da coleção, menos o último, A Droga da Amizade, que foi o que saiu faz menos tempo. Mas todos os outros eu li e gostei bastante. O que eu mais gosto dessa coleção é um que se chama A Droga do Amor. É o 4º livro da coleção. E por último, uma coleção de livros que me marcou muito. A minha história com Harry Potter é a seguinte. Eu entrei numa escola nova e todos meus amigos gostavam de Harry Potter e eu não via nenhuma graça. Falava, que chato, que sem graça. Eu nunca tinha lido nenhum livro, mas eu não gostava mesmo sem ter lido, porque às vezes a gente tem esse preconceito, né? Não gosta de uma coisa sem ter lido. E aí uma amiga minha me indicou, falou, não, Marcos, você vai gostar, acredita em mim, você vai gostar, dá uma chance. Eu falei, tá bom, eu vou dar uma chance. E eu li o primeiro livro, e eu adorei. Aí eu li o segundo, li o terceiro, li o quarto, li o quinto, li o sexto.
Na época só tinham 6 livros da coleção. E aí eu esperei, saiu o 7º e li o 7º junto com o pessoal na internet. Ele saiu em inglês e aí a gente traduzia na internet, no Orkut. Orkut era tipo um Facebook da época. E eu gostei muito. E aí depois eu fui ler em inglês. Harry Potter foi o primeiro livro que eu li em inglês, in English. Eu li hoje em dia todos os livros em inglês, já li várias vezes os livros do Harry Potter, já escutei audiobook do Harry Potter. Eu gostava muito, muito, me marcou bastante. E essa minha amiga, que me indicou naquela época na escola, hoje em dia é a minha namorada. E a gente tá junto até hoje. A gente se uniu através do Harry Potter e de outros livros e outras histórias que a gente gostava. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o que eu gostava de ler quando eu tinha a idade de vocês. E agora vocês terão uma tarefa. Agora vocês vão ter que botar a mão na massa. E a tarefa é a seguinte: vocês precisam escolher um adulto da vida de vocês. Pode ser qualquer adulto. Tio, tia, pai, mãe, avô, avó, primo, qualquer adulto. E vocês têm que perguntar o seguinte para a pessoa: qual livro você leu na sua infância ou na sua adolescência que você mais gostou? Qual livro foi mais importante para você nessa época da vida? E aí você vai entrar aqui embaixo na postagem no Classroom. Eu vou colocar um link, uma apresentação para você escrever. O que você vai ter que escrever? O seu nome e o nome do adulto que você entrevistou. Aí aqui tem a pergunta. E aí vocês precisam escrever qual é o título do livro da pessoa, o autor do livro, a editora e, mais importante de tudo, por que esse livro foi importante para esta pessoa. Escreve umas 3 linhas, 4 linhas, por que esse livro foi importante e coloca uma capa aqui, onde está escrito, coloque aqui uma imagem da capa do livro. Aí, vai ficar mais ou menos assim, o nome do aluno é João, o adulto entrevistado é Maria, o título do livro é O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, editora Global. E por que esse livro foi importante? Aí você escreve ali embaixo por que o livro foi importante e coloca uma capa. Então tem que ficar mais ou menos desse jeito. Então você vai fazer isso e vai olhar também, pode olhar o que os seus outros colegas escreveram, as entrevistas dos seus outros colegas. Beleza? E, para terminar esse vídeo, eu tenho uma notícia para vocês sobre o Clube de Leitura. Falei no final do primeiro semestre, antes das férias, que nós íamos fazer um clube de leitura. E tem um vídeo que eu vou colocar junto da atividade de hoje. Entra lá no Classroom, vai ter o vídeo do clube de leitura. Se você está interessado no clube de leitura, veja o vídeo que eu mandei hoje, beleza? E lá vai explicar o que é um clube de leitura e dar instruções para você se inscrever e dizer que horários que vão acontecer as 2 edições do clube de leitura, beleza? Então, hoje vocês têm uma tarefa para fazer e o vídeo do clube de leitura para quem se interessou. Um beijo, tchau, tchau e até semana que vem.